Muito bem. Uma coisa que a gente aprende já de cara, e é a tônica, acho que dessa passagem de Mateus, é que os maus hábitos vêm de dentro, não é isso? A gente percebe que havia um ensinamento naquela época, né, especialmente dos escribas e fariseus, né, que eram os mestres da lei dos judeus. Havia uma preocupação muito com ritos, né, com os rituais, com o que comer, o que deixar de comer, o que fazer, o que deixar de fazer, quantas vezes caminhar, quantas vezes não caminhar, né? Os judeus tinham essa prática, né? Os escribas, os fariseus, eles tinham essa tônica nos seus ensinamentos. A doutrina pregada era nesse sentido. E aí Jesus Cristo, e só lembrando os irmãos, essa passagem de Mateus é Jesus Cristo falando, né, ao povo, trazendo seus ensinamentos, né? E aí ele disse: olha, não é nada disso não é o que você come, não é o que vem de fora que nos contamina, né? É o que vem de dentro que contamina a nossa alma. Ele não estava falando do sangue, ele não estava falando de qualquer doença, né, geneticamente existente, ele não estava falando de maldição, não estava falando disso. Ele estava falando, na verdade, do coração humano, do nosso coração, do ser humano, do coração do homem, do coração da mulher, que é propício, que caído, né? Nosso coração é dado ao pecado realmente. E aí Jesus fala que é com isso que a gente tem que tomar cuidado, não é com a comida, não é com aquilo que a gente come, né, mas com aquilo que o nosso coração suscita, né? O nosso coração faz nascer, faz vir à tona. Então, uma das principais tônicas dessa passagem é: os maus hábitos não vêm de fora, né? Muito embora a gente vai aprender durante a lição que aquilo que está ao nosso exterior, né, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente cobiça, né, pode nos conduzir ao pecado, né? Pode nos conduzir a práticas, como por exemplo a da pornografia, e que são viciantes, né? Como qualquer outra droga, né? Que mexem com o prazer humano, né? Então precisamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nessa passagem, né? Falei, né, sobre a influência dos ensinamentos dos fariseus. Eles davam muita importância ao que o autor chama de ritualística, né? Eles acreditavam que se você deixasse de comer carne de porco, ou se você deixasse de fazer tal prática, se você caminhasse, fizesse tantas orações, se você deixasse de fazer tais coisas, você seria mais santo do que Cleiton, do que Marlon, do que Belissa, do que qualquer um dos irmãos, né, que estão aqui essa manhã. E, na verdade, não é bem isso, né? Inclusive eu me lembrei da palavra do Léo, né, quando falou sobre o amor de Deus, né? Ele falou uma coisa, rapaz, eu até no final do culto eu cumprimentei, falei: meu irmão, eu nunca me emocionei tanto ao ouvir a palavra de Deus como eu me emocionei hoje. E uma coisa que ele falou que é impressionante: o amor de Deus é incondicional, né? Deus não impôs condição para nos amar, né? Deus nos amou primeiro, e não há nada que você faça ou deixe de fazer que Deus deixe de te amar. Olha que impressionante, né? Aí eu estava pensando: mas como é que pode isso? Quem é pai aqui, vocês vão ter a oportunidade de ser pais, né? Vão compreender isso. Vocês vão amar o seu filho independentemente do que é que ele faz. Não estou dizendo que vocês vão concordar com aquilo que ele faça, né? Eu vou deixar de repreender quando ele estiver errado, né? Quando ele fizer alguma coisa que não vai ao encontro da palavra de Deus, vai de encontro à palavra de Deus, né? Não é isso. Mas vocês não vão deixar de amar o seu filho por causa disso. É interessante que ontem eu estava vendo, nessa passagem na casa dos meus pais, eu vi um programa. Meu pai gosta de programa policial, né? Daqueles que saem bastante sangue. E por acaso estava passando uma prisão de um jovem. E o curioso é que a mãe, o policial, né, colocando na viatura, né? Vamos moleque, entra na viatura, pá, botou lá. E a mãe: filho, mamãe vai estar lá, viu? Mamãe vai com você. Eu estou no carro, ela falando com ele, né? A gente sabe que ela não concorda com a prática do filho, ele era usuário e estava traficando drogas, né? Mas ela não deixou de amá-lo por isso, né? E ela falou assim, o cuidado, eu achei interessante o cuidado dela: meu filho, olha,
eu estou indo para a delegacia, viu? Fique tranquilo, mamãe está logo aqui atrás, no carro atrás, porque ela estava preocupada também com que ele sofresse qualquer coisa que atentasse contra a integridade física dele, né? Então ela diz assim, mamãe está bem aqui atrás, tá? Viu, meu filho? Eu disse, é só sendo mãe para entender isso, né? E sendo pai também, né? Então Deus nos ama desta natureza, independentemente do que a gente faça ou deixe de fazer. Isso não quer dizer que Deus tolera o pecado. O pastor acabou de falar sobre isso, foi muito apropriada a palavra dele, tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Deus tem repulsa, Deus não tolera, Deus realmente não tolera o pecado, e pornografia é um pecado. Então Deus não tolera quando a prática, né, da pornografia, que sejam cenas, imagens, enfim, qualquer tipo de que explicita a relação sexual, né, que não seja entre, como nós já explicamos, né, dentro do casamento, entre homem e mulher, uma relação heterossexual, monogâmica, com os princípios bíblicos, Deus não tolera, é pecado, é abominação, e Deus condena mesmo, entendeu? Carece de perdão, pedido de realmente perdão, Senhor, me perdoe, né? E mudança de postura, né? Eu estava conversando com a Olivia, às vezes a Olivia chega, papai, me desculpe, mas é que ele me desculpe que ela vira as costas, daqui a pouco nada aconteceu. A criança tem essa capacidade, né? Me desculpe, papai, ela acabou de fazer uma traquinagem que não podia, eu falei que ela desobedeceu, e ela vai, papai, me desculpe. Não, vem aqui, não é assim, eu não vi nenhum arrependimento de você, Olivia. Não é assim, minha filha, não aceite essas suas desculpas. Você vai provar para o papai que você está arrependida, eu vou aguardar você ver se você vai repetir o que você fez. Então Deus, a gente precisa se portar, né, olhando para Deus como nossos pais, muitas vezes, né? A gente precisa demonstrar que realmente a gente está arrependido. E a palavra de Deus, né, que a gente aprende nessa passagem, nos exorta a observar o que realmente importa. O que realmente importa? É aquilo que você faz ou deixa de fazer? Aquele livro que você nos indicou, Marlon, muito bom. Você não sei quem leu o livro. Muito bom, né? O livro de Joshua Harris, né? Falando sobre a lascívia, né? Sexo não é pecado, lascívia sim, né? Acho que o título é esse, né? Gente, eu li, e apesar de ser uma literatura densa, né? Pesada, porque ele usa termos que a gente não costuma usar quando no meio, né? No culto ou numa escola dominical, né? Como masturbação, por exemplo, né? Nós estamos entre jovens aqui, podemos falar, tem alguns adultos, né? Apesar dele usar esses temas, o livro é muito bom. E uma coisa que ele fala lá, que eu achei muito interessante, ele fala assim, ele fala o tempo todo, você precisa tomar uma postura, você precisa se consertar, você precisa buscar na palavra de Deus, você precisa buscar ajuda, isso aqui é interessante, ajuda do seu irmão, né, um irmão maduro, o pastor da sua igreja, enfim, ajuda profissional, se for o caso, né, mas você não pode esquecer, sobretudo, que você precisa da graça de Deus, não é? Quem lê o livro aqui? Quem lê o livro? Todo. O começo, eu não sei se vocês lembram do começo do filme, do filme não, podia virar um filme, né? Do livro. Quem lembra do começo do livro? Você leu, Raquel? Não, né? É muito bom o livro. Quem lê o livro vai lembrar que ele, né, o Joshua Harris, se reúne com alguns colegas, né? E faz um pacto, uns 10 colegas, eu acredito, não sei se foram mais. E aí eles fazem um pacto, né? Coisa bem de americano, o americano gosta dessas coisas, pacto. Aí vamos fazer o pacto e tal. Vamos listar aqui o que nós vamos nos abster. Dentre tantas outras coisas, masturbação, ter relações sexuais, tal. E aí eles, né, se ajoelham, é interessante que ele fala, eles se ajoelham e dão um abraço, né, e aí oram um pelos outros. E aí não dá, acho que um mês, uma semana, eu acho, né? Não dá uma semana, eles estão todos envergonhados, arrependidos, porque aquilo que eles listaram ali, eles tinham falhado. E o que é que Joshua Harris aprende de tudo isso que ele nos ensina? Meus irmãos, não adianta você fazer pacto, dizer, não vou fazer isso, vou evitar o computador, botar na sala, isso, aquilo, se você não tiver em comunhão com o Senhor, pedindo ao Senhor da sua graça, que o Senhor te ajude. Porque pode ter certeza, o inimigo não vai te tentar naquilo que você domina muito bem, entendeu? Muito pelo contrário, a impressão que dá é que ele tenta, né, naquilo que você mais resiste, né? Às vezes, né? É
impressão que dá, quanto mais santo você procura ser, mais o inimigo parece que rodeia, querendo te derrubar. Mas não é isso. O inimigo vai te tentar, quer você esteja bem, em comunhão, ou sem comunhão com o Senhor. A diferença é como você vai lidar com a tentação, com o pecado, né? Se você está em comunhão com o Senhor, se você está em busca, você consegue, com seus olhos espirituais, ver o que está acontecendo, né? Se você não está em comunhão com o Senhor, você não vê. Todo mundo faz, né? Eu sou pecador mesmo, né? Até acha justificativa, eu sou pecador, né? Depois é só pedir perdão. Deus é misericordioso, né? O Salmo 100 ensina lá que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade, né? Até usa a palavra de Deus para se defender, se excusar, se desculpar. Mas não é bem assim. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar em comunhão com o Senhor, estar buscando ao Senhor. Viu? Isso aqui vale não só para vocês jovens, vale para os casados, né? Vale para quem acha que pensa, como diz Paulo, pensa que está em pé, né? Também, viu? Vocês acham que a pornografia tem atingido? Vamos falar agora de forma bem, né? O autor traz esse tema, mas isso é um problema nos lares cristãos, e às vezes a gente pode achar que não, né? Não acho não. Os cristãos lidam muito bem com isso aí. O que vocês acham? A pornografia tem atingido de alguma forma os lares cristãos? Eu não vou nem citar um, né? Isso é uma pergunta de retórica, né? Lá fora a gente sabe o que é, né? Mas dentro dos cristãos, dos lares cristãos, isso acontece? O que vocês acham? Vamos ser francos aqui. Trazer esse mundo pornográfico para dentro do casamento, que é significado ao Senhor. Então, e até mesmo tem já um caso, não é um caso assim, às vezes o programa de TV falando, né? Tem maridos que não querem ter relação sexual com a esposa porque fica colocando mesmo. Houve uma história esses dias mesmo, falando sobre isso. Ele não era cristão, mas eu fiquei tão assustado assim. E o que mais me deixou assustado foi que a esposa dele tolerava isso. Eu fiquei assustado assim. Sim. Sim. Exatamente. Por incrível que pareça, é algo que tem atingido as famílias, os lares cristãos. Se a gente não tivesse um Deus, né, que não ouvisse as nossas orações, se a gente não tivesse um Deus que nos desse graça, a gente até poderia ficar preocupado. Meu Deus, estou numa encruzilhada, acabou a minha vida, o que é que eu vou fazer, né? O que vai ser dos lares cristãos? Mas graças a Deus, né, graças a esse Deus que cuida de nós, né, que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, tem sido gracioso, misericordioso, né? Por isso Deus tem tratado, né, as nossas famílias, né? Aquelas que obviamente têm buscado também, né? Você precisa se arrepender dos seus pecados, né? Deus está ali para te propor, né, misericórdia, perdão, renovação com Ele, mas você precisa pedir perdão dos seus pecados. E Deus tem sido gracioso com a sua igreja. Deus tem sido misericordioso com a sua igreja. E nós precisamos nos voltar, né? Tomar cuidado com isso. Porque a internet você acessa hoje, o autor faz referência, inclusive, na lição. Você acessa a internet hoje de qualquer lugar, né? Você estando com o seu celularzinho, né? Eu tenho um celular que é uma vergonha, né? O celular que eu herdei do meu filho. Está cheio de adesivo do meu filho. Às vezes o pessoal briga: rapaz, esse é celular de criança. É que eu herdei do meu filho, né? Até o celular do meu filho tem acesso à internet, né? De qualquer lugar onde você vai tem um Wi-Fi, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Tem aqueles pop-ups que vivem saltando na sua tela, né? Precisamos tomar cuidado com as propagandas. Quem tem filhos precisa tomar cuidado com aquilo que eles assistem, né?
para não despertar. Tem que tomar cuidado com a companhia, com quem ele tem, né, se relaciona, que pode despertar, né? O autor ele propõe uma lista, na verdade, né? Os vários níveis de pornografia, né? Nem eu sabia que existia tudo isso. Um primeiro que ele chama de softcore, não está em ordem aqui, né? Ele foi listando, né? Elencando. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, né? Softcore, imagens de cenas de nudez. É o mais, digamos, leve, né? Hardcore, né? Como no rock, né? Aí já começa a ficar um pouco mais pesado, né? É a representação explícita dos órgãos genitais em cópula de toda sorte, né? Ou seja, em sexo, em relação sexual efetivamente, né? Snuff, até na hora eu brinquei, pô, Smurf, não, é Snuff, né? Vídeos contendo cenas de atos sexuais seguidos de assassinato. Eu nunca ouvi falar disso, mas por incrível que pareça, existe. Eu não sei se existe no Brasil isso, né? Deve ser algo muito comum em outros países, né? Existe no Brasil? É mesmo? Minha irmã, ó, eu particularmente. Ela falou muito sobre isso. Pastores que ela comentou sobre essas, assim, igrejas que ela pastou, que não interessa pra gente, mas que fazia um aconselhamento, um acompanhamento de determinada garota, e ela mostrou fotos da menina que foi violentada sexualmente e assassinada. Com a anuência dos dois, né? Ela concordou, ele também, ou como é que funciona isso? Ela é envolvida também com a pedofilia. Sim. Era uma criança, de 14 anos. Sim. E ela mostrou a Damares que teve aqui falando sobre isso. Sim. Ela falou muito sobre isso. O problema principalmente da pedofilia. Da pedofilia, né? Rapaz, eu não sabia, assim, é que a gente acho que fica meio, a gente fica, né, alheio a essas coisas, meio. Certo. E outra própria Babilônia. Sim. Disseram que nacionalmente que vai contra Bíblia, ela ia desse Esse perfil, e matava os homens, tipo uma viúva negra, né? Sim, rapaz, eu particularmente, como alguns desses, como esses termos não são, obviamente, né? Não são portugueses, não são brasileiros. A impressão que você dá é que essas práticas estão longe da gente, né? Mas realmente eu desconhecia esse termo, por exemplo, eu não sabia que alguém se dedicava a esse tipo de prática. Sabe, claro, violência, estupro, violência sexual, isso existe, né? Oi. Nesse caso, assim, depois da educação, está ligado ao fetiche, a praticar, ou aquele que tem prazer em assistir? Eu acho que é a prática mesmo, né? Mas tem aquele que também tem prazer, desses que eles chamam de voyeur, né? Que é aquele cara que, por exemplo, a mulher tem relações com outro homem, né? E vice-versa. Né? E ele tem prazer de ver isso, né? É um fetiche, né? Eu não chamaria de prazer, né? Mas é algo, é abominação, na verdade, né? Eu sou o cara com a minha mulher e eu ficar lá assistindo, é um negócio, e vice-versa, é um negócio, né? Só o diabo mesmo para plantar esse tipo de coisa e a pessoa ter prazer nisso, né? Ou ter prazer de ver a pessoa, né? Estuprar, violentar e depois matar a pessoa, né? Realmente o pecado não tem limites, a gente já percebeu, né? E o ser humano, quando se deixa levar pelo pecado, realmente comete coisas que nem o animal pratica, nem o animal faz, né? Então, pornografia infantil, né? Também a pedofilia, né? Que é a relação de adultos com crianças, né? Que é uma vertente disso aqui, né? Que são crianças, né? Em cenas, eu botei cenas com S. Eita, Mobral! Cenas com C, viu, gente? Não desaprendo. Crianças em cenas, né? Ou imagens de sexo. Eu não sei porque eu coloquei essa aqui, mas tudo bem. Estava perto do C? Não, estava bem longe. Crianças em cenas ou imagens de sexo explícito ou implícito, né? Aquelas que a gente vê muito, por exemplo, isso me dá um nervoso, gente. Quando eu vejo crianças, por exemplo, usando roupas de adulto, minha filha. Só um instantinho. Pessoal, só para a gente definir muito bem o que pornografia
sexo, certo? Grafia é grafos ou representação. Pornografia seria qualquer representação de atos sexuais ou de órgãos sexuais. Aí vocês podem me perguntar assim, então quer dizer que uma pintura de nu artístico é pornografia? A gente vive numa sociedade que cauterizou de modo tão forte ou tornou a nudez algo tão banal que a gente tem a audácia de encarar um nu artístico. Isso é uma aberração. O nu foi guardado. Observe que quando isso daí era um símbolo muito grande. Observe que quando Adão e Eva pecam e eles se envergonham do fato de estar nus, qual é a primeira coisa que eles mesmos fazem? Como um ato de autojustiça. Eles fazem cintas para si, né? E o Senhor fala, não, isso está errado. O Senhor faz o que? Mata o cordeiro, né? Simbolizando a expiação e cobre eles dois. Observe que o nu nunca foi para ser exposto. Em um estado decaído, em um estado de pecado, observe que antes do pecado eles olhavam um para o outro e não se envergonhavam disso. E não se envergonhavam de Deus. A primeira coisa que o homem faz como um ato de autojustiça, quando eles se reconhecem como pecadores, porque eles de fato se reconheceram como pecadores e como mortos, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir. Nudez não é para ser exposta. Nunca foi. Observe que na Grécia Antiga, se vocês forem observar, os marcos, ou seja, como a gente tem placas nas estradas que marcam 10 km, 20 km, 19 a distância com relação a dada cidade, os marcos na Grécia eram falos, eram testículos e pênis, erectos. A gente sabe como é que era a sociedade greco-romana, que o Léo expôs hoje aqui. Então, nudez nunca foi feita para ser exposta. Não existe no artigo. Toda e qualquer representação de nu, de ato de cópula é pornografia. E o que o mundo tenta incutir na nossa mente? Que existe um nu artístico. Não é bem assim. E que o crente pode apreciar isso. Não pode. Meus irmãos, o estado caído, o nosso estado caído, vai fazer com que você olhe para aquilo e que aquilo mexa com você de alguma forma. Não confie no seu coração. O que o Senhor Jesus disse agora em Mateus 15? Do coração, do seu coração caído, procedem os maus desígnios. Não confie. Não confie no seu coração. E Mateus 5 também fala, né? Que onde está o seu coração? Em que nós estamos colocando o nosso coração? Ali está o nosso tesouro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mesmo né? que a gente tenha uma motivação boa, aparente, não confie. Não confie no que o seu coração diz sobre você. A gente às vezes é muito guiado pelo nosso coração. E o mundo prega isso pra gente. Siga o seu coração. Siga o seu coração é uma obra, rapaz. Siga a Bíblia. Seu coração é fonte de prostituição, é fonte de lascívia, é fonte de queda, é fonte de morte. Sim. Não siga o seu próprio coração. É isso que o Senhor Jesus está falando em Mateus 5. Não desafie, né? E não desafie o pecado. Essa Bíblia. Né? Não, tem gente que gosta de brincar, né? Com fogo. Não, eu consigo. Não, eu sou crente. Leio a Bíblia. Não, cuidado. Você pode se... Paulo já nos advertiu. Aquele que pensa estar em pé, cuide, né? Aí ele faz uma distinção aqui por conta do movimento feminista, né? Que fala que a pornografia seria o sexo enquanto exploração da imagem da cena da mulher, né? Sexual. E erótica seria algo parecido com, por exemplo, uma estátua, uma pintura, né? Que há erotismo, mas não há, digamos, seria sexo, né? Essa parte do erotismo, trazendo os nossos dias, ela também está vinculada à roupa. Por exemplo, Sim. mulheres que se vestem em um lugar, né? Que é vinculada ao erotismo. Que aí a mulher que se veste assim, está integrada, e o homem que olha também. Cobiça. Sim. É interessante como o Marlon falou. Gente, olha, o negócio é mais profundo, é assim. A prática é a mera representação. Marlon falou muito bem. A pornografia é a mera representação. O que é que na verdade, qual o problema na verdade? É o nosso coração. Basicamente a palavra diz aqui, é o nosso coração humano. Somos nós. Entendeu?
Se você não tomar cuidado, às vezes uma blusa inofensiva, você vê erotismo ali. Uma calça, não é? Então, aí a pessoa, em vez de tomar certos cuidados, o homem também, isso vale para o homem, né? Não vamos falar só da mulher, né? Isso vale para o homem. Em vez de tomar alguns cuidados, não. Pode trazer ela. Vem. Acho que ela para ver o meu papai Ela não me vê há 1 ano, mais ou menos. Tá tudo bem? Agora você não? Tava tão ruim assim, né? Não, tava bom. Tá junto com a gente? Tá tudo bem. Vamos lá? Tá tudo bem, tá bom. Vamos lá? O papai vai dar aula e você vai ficar quietinho, tá bom? Viu? Pronto. Do coração suscita, Mateus 5,19, quem quiser abrir por favor, ele fala do coração do homem suscita os maus desígnios, né? E ele fala também nessa passagem especificamente de onde a gente põe o nosso coração, aquilo que a gente valoriza, né? Se a gente valoriza o erotismo, a pornografia, a relação sexual acima de qualquer coisa, inclusive acima de Deus, e o irmão Léo falou isso com muita propriedade agora, foi bênção mesmo, tem muito a ver com a nossa aula, né? Quando a gente idolatra, né, o sexo, quando a gente idolatra os filhos, e nós estamos falando especificamente sobre sexo, né, o tema das nossas lições, quando a gente idolatra, quando a gente põe isso, inclusive nos nossos casamentos, não se enganem não, quando isso toma um lugar mais importante do que Deus, quando Deus deixa ser seu centro, é idolatria, é pecado, tem que tomar cuidado, né? Tem homens, tem uma libido, né, doentia, não chega, não digo nem acentuado. O homem com libido acentuada, a mulher fica feliz. O homem com a libido doentia é pecado, né? Precisa se tratar, parceiro, né? Que não se contenta assim, o cara não tem tempo de fazer mais nada, ele só quer sexo e pronto. E aí ele não se contenta porque a mulher também não é um brinquedo, né? Aí ele começa a buscar em outros, né, meios, como internet, revistas, né? Que são acessíveis em bancos aí que vocês veem, inclusive ficam expostas, né, para quem quiser ver, né? E a gente percebe que o cara, se não tomar cuidado, aí você fala assim, não, mas o cara lá fora está sujeito a isso, eu não. Se nós não tomarmos cuidado, isso ocupa um lugar no nosso coração de maior importância do que Deus, né? Aí você começa a se afastar, né? Você começa a se dedicar a essas coisas, aí você já se sente culpado. Primeira coisa, vergonha é a primeira coisa que vai sentir, certo? Se sentir vergonhado, poxa, eu sou um miserável. O Marlon mesmo fala, eu sou um miserável, né? Eu sou um desgraçado. Mas como é que eu fiz isso? Aí depois vem a culpa. Meu Deus, eu tinha que morrer, né? Aí vem tristeza, né? Aí você já não quer mais. Eu não sou digno de ler a palavra de Deus, né? Eu não sou digno de orar. Deus não vai ouvir a minha oração. Aí é que você arranja os argumentos certinho para você se afastar de Deus e se dedicar ao pecado. Então precisamos tomar cuidado com isso, com aquilo que nós colocamos, né? Aquilo que nós valorizamos e aquilo que nós depositamos no nosso coração, porque isso realmente ocupa um lugarzinho que a gente às vezes parece desimportante, né? Pequenininho, não, é só uma cena aqui, é só uma foto, é só uma imagem. Tome cuidado, isso pode, né, suscitar, pode ocupar um lugar que quando você vê, opa, onde eu estou? Como é que eu volto agora, né? E o autor da lição, ele faz uma proposta interessante. Eu dei uma lida, né, na lição, nessa parte, achei interessante. Eu pensei até transcrever, mas depois eu achei interessante a gente dar uma olhada nas referências, né? Lá o Emílio, o cara fala, ele faz algumas observações sobre especificamente sobre essa parte, né? Sobre o que a gente está ocupando, o que está ocupando o nosso coração? O que a gente está investindo, em que a gente está investindo tempo, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Estamos dedicando a Deus, a palavra de Deus, a oração, ao cuidar, inclusive, com essas coisas, ou a gente está dedicando a assistir televisão aqui, de repente passou a cena, opa, meus olhos, né, capturaram, né?
Aí mudou o canal, veio outra cena, opa, meus olhos, mais uma, né? Aí passou uma mulher um pouco mais, né, voluptuosa, aí opa, capturou a cena, ou o homem, né? As meninas, né? Vê um homem bonito, forte, jovem, né? Aí opa, o que é que a gente tem cuidado disso, né? A lição, ela caminha, os irmãos vão perceber, né? A lição caminha e nos dá duas dicas importantes. Eu até queria ampliar, 3 dicas, né? A primeira delas é: nós vamos buscar a graça de Deus. A graça de Deus é que vai nos ajudar nessa caminhada. A segunda é: nós precisamos estabelecer ações, né, efetivas, né? Atitudes, mudar de atitude, ter atitude proativa com relação ao pecado, com relação à pornografia. Se a gente quer se livrar, né? Se o cristão quer se livrar da pornografia, né? Não adianta você achar que você vai botar o S no peito com ser super crente e vai resolver sozinho, não. Em alguns casos, a lição fala sobre isso, né? Que é o próximo, acredito que seja o próximo tópico. O cidadão precisa de ajuda profissional, não só de oração, né, dos irmãos, de alguém que ele confie, né, uns aos outros. Aqui a gente pode pensar que alguns de vocês têm intimidade, né, ao ponto de poder inclusive tratar desses assuntos. Está percebendo que vai cair, meu amigo, ligue. Poxa, eu me lembrei de Daniele, vou ligar para Dani. Dani, olhe por mim, né? Dani, você está ocupada? Não, posso ir aí, né? Dani, vamos caminhar. Dani, vamos, né? Ou Dani, né? Fulana, Belissa, enfim, Raquel, está fazendo o quê? Né? Não importa, defina estratégias efetivas. Que ele fala assim, que é importante, aquele versículo que fala que a gente tem que conversar com nossos pecados com os outros. Sim. Sim. Tito, né? Tito ou Tiago? E ele fala a respeito de você estar sempre tendo alguém para prestar contas. Aí ele até comenta que no caso dele, dos amigos, eles começaram a fazer isso por e-mail. Sim. Todo site que ele acessava, um outro amigo tinha acesso ao que ele estava vendo e o que ele estava vendo e tal. E ele comentando sobre isso. E até uma moça se prontificou numa das reuniões que ele fez, e dizendo assim que ela tinha problema com a pornografia. A moça. Sutil, sim, de livros românticos que ela Sim. lia muito. Daniela E Steele. ficava imaginando um monte de coisa com os livros e ele falou, não, os livros hoje não aparecem normal. Então, se você acha que aquilo ali pode vir a causar um problema, você, assim, fuja. Realmente se afasta daquilo. E até uma pregação que teve aqui para a educação de filhos, com a Simone, ela falou a respeito da exposição da gente a imagens. E ela dizendo que teve alguns estudos que foram feitos, dizendo que se você está exposto a uma imagem durante 10 segundos, aquela imagem fica gravada no nosso subconsciente como uma forma de alívio no momento de estresse. Então, se você teve acesso àquela imagem e você fica estressado qualquer dia da sua vida, depois daquele momento, aquela imagem vai ser voltada Vai ser buscada no seu inconsciente, porque ela traz um conforto e um relaxamento à sua alma. Sim. Então, como é importante não ser exposto a isso, e se for exposto, que não passe 10 segundos, porque pelos estudos que foram feitos por uma pessoa daquela na frente. Inclusive o Joshua Harris, no livro que eu citei agora há pouco, Sexo Não é Problema Lascívia, assim, ele utiliza, né? Ele dá várias dicas, né? Memorização de versículos, ter aquele parceiro, né? De oração, aquele companheiro, aquele confidente, né? Se você não tem ninguém que você possa confiar, confie no pastor da sua igreja, né? Confidencie, né? Pastor, olha, a situação é essa, ore por mim. Pastor, eu sempre sinto essa vontade em tal horário do dia, quando eu estou de tal forma. Ligue para mim, né? Ô pastor, posso ligar para o senhor? Pode, meu irmão. A gente ora, a gente sai, caminha, faz o que tiver que fazer, entendeu? Para assim, criar, né? A prática para evitar realmente, né? A pornografia, porque não se iludam, é muito mais cômodo, como a irmã mesma já comentou, é muito mais cômodo você querer se liberar deste peso, desta angústia, deste desejo, buscando, né, óbvio, o caminho mais fácil, né, que é a pornografia. Sim. Falou, né, dessa parte sutil, né, igual a gente falou, montar esse filme, escutando músicas,
E aí eu vou lá assistir o que tá na moda. E é um filme né, totalmente deturpado, é depravado. Então aí a gente acaba aprisionado porque instiga. Exatamente. Instiga a você se aprofundar. Às vezes começa de algo sutil, às vezes um programa de TV, uma novela, que acaba te instigando a você adentrar. E a pornografia ela é uma prisão. E eu estava, se eu não me engano, não sei se foi nessa revista, eu estava lendo sobre isso, porque assim, a pessoa ela vai manipulando de níveis. Então chega uma hora que ela não se contenta com aquela, sei lá, uma pornografia leve. Aí a tendência é ela ir aumentando, né, se aprofundando e se aprisionando. Cada vez mais. E só lembrando, a Bíblia nos adverte que o pecado leva à morte, né? Morte espiritual, morte física, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode sutilmente, não tem problema não, né? Aí a hora que você vai ver, você está morto, né? Você é um morto andando, né? Tudo bem? Ele faz. Né? Acho que deitar, eu já deito em casa. Né? Ele faz algumas observações que eu achei interessante aqui. Eu queria ler. Se vocês não leram, é importante ler. Eu achei muito bom. Foi o Emílio Garofalo, né? Ele fala assim: ao refletir sobre o desejo humano por entretenimento, fez uma interessante avaliação da postura das pessoas comuns diante de jogadores e ídolos. Olha que interessante. Vê se tem a ver com a gente ser humano, né? Outro elemento criacional é o princípio da representação. No mundo do entretenimento, há enorme identificação. Essa tá na revista de vocês, inclusive, viu? Há uma enorme no mundo do entretenimento há enorme identificação entre público e herói. A identificação que o povo sente com seus heróis é alimentada pela mídia e toma formas impressionantes no nosso tempo. Michael Novak sugere que há algo sacerdotal, isso aqui foi o que eu achei interessante, sacerdotal nessa identificação. De fato, o homem foi criado para se identificar com e imitar modelos, né? Isso está embutido na maneira pela qual Deus criou a família com um representante federal. Aí ele cita 1 Coríntios 11:3 e Efésios 5:22, fala do homem, né? Do papel do homem no seu lar, o papel da mulher, né? O papel dos filhos, enfim, que é essa passagem de Efésios especificamente, né? Na própria estrutura dos arranjos pactuais, em que um representante jura o pacto e assume obrigações em lugar dos outros. Aqui ele faz referência a Jesus Cristo, né? Em que e ainda no governo da igreja, em que presbíteros representam o povo de Deus, né? Ele cita Êxodo 18:13-27, 1 Timóteo 3 e Atos 15. O máximo exemplo da representação é o Senhor Jesus Cristo, representante de seu povo no pacto da graça, Romanos 5:12-21, cumprindo as estipulações da lei e oferecendo em seu lugar para propiciar a ira divina. O homem foi criado para funcionar como representante em suas estruturas relacionais, com Deus, em sociedade e na família. E é verdade, né? Se você prestar atenção, lá no início, lá em Gênesis, que é que há um concílio, né, divino, que fala assim: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já começa, né? Nós somos criados para imitar, para sermos idênticos, semelhança ao Deus, né? A Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Infelizmente, nesse curso aí houve o pecado, né? E aí nós perdemos essa característica, né? Mas o ser humano vive nessa busca, né? É interessante que por que as crianças, observe as crianças, eu que tenho filhos observo muito isso. Por que as crianças gostam tanto de super-herói? É uma necessidade, né? E ela tem a criança, o ser humano tem essa necessidade, né? De querer se identificar, de ter alguém que represente os seus desejos, né? Eu queria voar, eu queria ter super força, né? Eu queria ser invencível, né?
inclusive é uma busca do ser humano até hoje, né? Inclusive nós os mais velhinhos, né? A gente fica tentando enganar a morte aí, tentando resolver algo que é inexorável, que vai acontecer, quer você queira ou não, né? Bem, retomando. Tópico 3, né? Ele fala lutando, né? Ele não sugere o Salmo 1. Quem lembra do Salmo 1? Quem poderia abrir o Salmo 1 aí para mim? O Salmo 1 é muito bacana, né? Fala da roda dos escarnecedores, não é isso? Vamos abrir? É bacana o Salmo 1. Ele traz bastante ensinamento, não só sobre isso. Vamos daqui a pouco. Nós já vamos daqui a pouco, né? Acabou. Acabou, daqui a pouquinho acaba, viu? Já vamos. O Salmo 1, ele é inclusive curtinho, né? Fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não sei se os irmãos já perceberam, ele está dando a dica aqui, né? De como a gente combater, como lutar contra o pecado, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, uma vez eu vi um comentário sobre o Salmo 1, né? E eu acho que é bem pertinente com a nossa aula. Às vezes a gente fica se perguntando assim: poxa, a gente olha para o ímpio, né? Ou olha para aquele que não é cristão, por exemplo, aquele que é dado aos seus desejos, e fica, às vezes a gente fica se comparando. Já vamos, só daqui mais um pouquinho, viu? Mais um pouquinho. E a gente fica se comparando assim: meu Deus, mas o ímpio, ele tem os mesmos desejos que eu e ele se dá bem, né? Ele comete os mesmos pecados que eu, certo? O ímpio está sujeito à pornografia? Sim, certo? Você também, cristão, certo? Então por que ele parece lidar com isso com tanta facilidade, ou até tirar proveito disso? Tem gente que vive da pornografia, né? Por que isso? Aí um pastor fez um comentário sobre isso. Olha, a gente não deve se preocupar com isso, porque o problema não está na caminhada, o problema está no fim, né? Qual é o fim do ímpio? Aparentemente parece bom, né? Tirando proveito, parece legal. Filha, só um instantinho, né? Parece bom, parece legal, mas na verdade, qual é o fim do ímpio, do perverso? É a morte espiritual, né? Diferentemente daqueles que meditam e que buscam na palavra de Deus, né? Solução para esses problemas, para o pecado, inclusive a pornografia, né? Aí eu falei aqui no começo da aula, pedir ajuda em alguns casos, né? Porque há casos, meus irmãos, que pessoas estão doentes, né? Você quer explicar o que é colorir? Para ali, continuar lá. Quer colorir? Agora eu tiro agora. Não? Deixa eu... Obrigado. Há casos, meus irmãos, que o caba está tão enterrado, né? O vício é tão... já dominou a alma dele de tal forma que ele precisa de ajuda. Eu me lembro... Exato. Ele deveria ter definido estratégias, né? Que é o que ele fala aqui. Quando você entra na luta, você precisa saber como lutar, né? Você precisa definir estratégias de como lutar, né? Você vai entrar de qualquer jeito, né? Você vai lutar com o Anderson Silva de qualquer jeito? Não. Você vai treinar bastante, né? Você vai aprender sobre o que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer, né? Para poder lutar com ele. Com o pecado é assim também. A gente vai entender que não pode deixar chegar a esse ponto, minha irmã, né? Porém, a gente negligencia, né? Aquilo que a gente falou, o ser humano negligencia, e nós cristãos, infelizmente, temos negligenciado essa área da nossa vida, né? Tudo bem?
Então, pedir ajuda, aquela sugestão que eu dei aqui é muito bacana. E muitos pastores fazem isso, inclusive, né? Quando estão em seminários. Assim, você vai ser meu confidente, você vai ser meu parceiro de oração, você vai ser aquela pessoa em quem eu vou poder confiar. Quando eu estiver no sufoco, você vai ser aquele cara que eu vou poder dizer, cara, vamos caminhar, vamos orar, né? Para evitar, porque não pense que sozinho, muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar pedir ajuda. E não se preocupe, porque, o que ele vai pensar de mim? Não se preocupe, procure aquela pessoa, claro, que tenha maturidade, né? Ter maturidade, não pode ser uma pessoa que, se você abrir uma situação como essa, vai, né? Sabia que você, né? Não, a pessoa que tem maturidade espiritual para te ajudar, né? E peça ajuda. Não consigo mais sozinho. Peça ajuda. Procure o pastor da sua igreja, procure o presbítero da sua igreja, procure o professor da escola dominical, procure irmãos que são os anciãos, né, na fé, os irmãos que têm experiência, já são casados há um pouco mais de tempo que você, ou para aqueles que são casados, aquele irmão que tem muito mais tempo e maturidade espiritual que você, e peça ajuda, né? Inclusive, se for o caso, existe ajuda profissional, terapêutica, psiquiátrica. Tem pessoas que têm doença, né? Nesse sentido. Fala, meu irmão. Sim. Uma imagem que você não estava esperando. Eu, por exemplo, eu me bati no próximo. Sim. Então é como bater essas coisas que aparecem sem o nosso consentimento. Porque a primeira olhada é inevitável. Sim. Mas aí a segunda chance de você. Exato. Aí é que está a questão. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Vamos para a Bíblia, né? Não o que eu, Cleiton, acho. O que a Bíblia nos ensina? Apartai-vos do mal, né? Apartai-vos por exemplo, o mal está aqui, certo? Aí eu vi uma imagem. É aqui? É o quê? Amiga, é fugir. A Bíblia diz fuja, né? É assim, ó. Pode. Sim. A gente sabe que é inevitável, né? Por exemplo, o WhatsApp. Muitas vezes você vai abrir uma imagem, uma mensagem que você recebe, você até acha que é uma imagem inocente, né? Quando você vai ver, não tem nada de inocente, né? Ai, meu Deus, eu pequei. Calma aí, né? O seu coração está desejando aquilo ali? Você está em busca daquela pornografia? É essa a questão, entendeu? Como evitar? Por exemplo, internet. Minha irmã, internet, por exemplo, tem como você evitar. Existem programas que bloqueiam. Por exemplo, pop-up, sites, música. Aí, minha filha, não tem como controlar. Ou você põe fone de ouvido, ou você se afasta, ou você liga seu som, ou você, assim, ora. Ou você vai lá no vizinho, pode baixar aí um pouquinho, por favor? Obrigado, né? Meu amigo, baixa o som, por favor, que está me incomodando um pouquinho. Não resolveu? Síndico, né? Não passou das horas. Não, na questão não é 11 horas. Ele está invadindo a minha esfera do direito. Eu não quero ficar ouvindo isso aí. Baixar um pouquinho, né? Existem mecanismos, né? Marlon quer falar. Marlon, fala. Só para ele entender isso bem claro. Existem dois versículos, dois conceitos muito claros na Escritura, claramente parece que misturados de propósito, sabe? Para que a nossa mente fosse cauterizada e que a gente fosse cada vez mais consciente. Por favor, em Tiago 4, 7, a carta de irmão do nosso Senhor Jesus,
filho de Maria também. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, sujeitai ficar de baixo. Subjugar, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo ao pastor da igreja lá em Éfeso, Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Segunda Timóteo 2, 22. Foge, Timóteo, das paixões da tua mocidade. Se vocês observarem, a gente vive em uma cultura que não manda que nós fujamos das tentações e das paixões da carne. Ele manda que a gente resista. Já perceberam isso? Como isso ficou cauterizado na nossa mente? Apareceu uma imagem, a primeira imagem. Você fala, não, eu sou crente, eu consigo resistir a isso. Eu posso dar um passo a mais. Uma imagem um pouquinho mais pesada, você fala, não, estou resistindo, estou de boa. O que Paulo está falando, e indo diretamente para o que Tiago está falando, e aí o povo misturou tudo, é que hoje eu tenho prego. Resistir à tentação, e parece que é fuja do diabo. Não, meu filho, você tem que ir para cima. O império das trevas está aí para você ir para cima dele. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Essa é a imagem que tem na nossa mente. Parta para cima do inferno, para tirar a alma de lá de dentro. E resista ao quê? Resista a isso, resista ao diabo, vá para cima dele, mas fuja das tentações da carne. E é o contrário que prega hoje. Aí, complementando o que o Samara falou, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Para quem está acompanhando aqui no celular, não vai pegar a epígrafe, né? Por isso que é bom, traga uma Bíblia, porque as epígrafes são importantes para que a gente fique na mente. Onde é que eu vou procurar isso? Pela epígrafe a gente lembra. A epígrafe é esse negocinho pretinho aqui em cima, né? Em negrito. O que Paulo fala aí? Ou melhor, o que a Sociedade Bíblica Brasileira colocou como sendo o resumo daquilo? O em que pensar. É isso que deve ocupar a sua mente. Finalmente, é a conclusão. Essa é a conclusão da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está dizendo que a igreja de Filipos é muito alegre, mas tem uma divisão muito grande. Se vocês forem observar no verso 2, ele está falando logo, Evódia e Sinti. Concordem, né? Vivam em concórdia, porque essa era a divisão que existia na igreja de Filipos. E aí Paulo conclui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se você vive em um grupo de WhatsApp que toda hora pula uma imagem de alguma pornografia, alguma coisa que ensina, o que você vai fazer? Sai do grupo, velho. Exatamente. É fuja. Não é resista, não. É fuja. Se você está em algum ambiente, em que só vem esse tipo de papo, se você tem um amigo que só fala nisso, você vai falar: irmão, irmão não, porque ele não é irmão de Cristo, ele é irmão de Belial. É irmão dos outros filhos de Belial, cara. Se ele for um cara que se diz irmão de Cristo, você fala: não se converta. O que você vai falar para ele, brother? Foi mal, não dá para mandar com
acontecendo. Eu tenho um amigo, rapaz, você não sabe o quanto eu amo esse cara. Ele não é cristão e Paulinho conhece, tá? Ele já ouviu a fala ela sabe o que eu já sofri com esse cara, porque eu amo de fato ele e ele só falava isso. A mente dele, as palavras dele, tudo perdia para pornografia, sexo, seja lá o que fosse. E eu, durante muito tempo, o que eu fiz? Eu resisti. Quando eu deveria o quê? Fugir. Quando eu comecei a falar, meu irmão, pare com isso, senão a gente vai ter que cortar laço de amizade. O que a gente fez? A gente se apartou. Hoje, a gente fala esporadicamente para falar de coisa do trabalho, como é que está e tal, mas eu tenho que fugir. Aquilo alimenta o seu coração. Não vá. Não confie no seu coração. Por mais que você ache que você é crente, que você está de pé, é assim que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, lá no capítulo 10. Vamos abrir rapidinho. Carinho, né? Foi Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. A partir do verso 9. A partir do verso 8. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 8. Vocês viram que ele falou hoje, né? Como é que era a cultura greco-romana, como é que era a igreja em Corinto. Como é que era a igreja em Corinto. O que Paulo está mandando aqui? Isso aqui é um imperativo. A partir do verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles, e observe aqui. Todas as vezes que vocês estiverem lendo uma carta de Paulo, não pensem que quando ele fala nós, eles, ele está falando de gente que está fora da igreja, não. É gente dentro da igreja. Paulo escreve carta para incrédulo. Paulo escreve carta para gente que se diz crente. E ele está falando esse eles aqui é a porção da igreja que se diz igreja, mas que de fato não é igreja. Não ponhamos o Senhor, melhor, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Isso aqui é Paulo usando uma figura de lá do Antigo Testamento. Vocês podem ler aí na nossa rodopéia. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha a linguagem de Paulo. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, crentes, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Então, se você vive em um ambiente, se você é exposto diariamente a alguma forma de pornografia, alguma forma de incitação sexual, fuja. Quando você for exposto, fuja. Aí você fala, pô, mas eu estou no meu ambiente de trabalho, os caras lá só falam disso. Rapaz, tem 46 salmos cantados na Comissão Brasileira de Salmodia. Baixe eles, que é a palavra de Deus inspirada, e bote. Você vai ver, esse canto de Genebro é muito chato. Esse canto de Genebrinho, velho, só o Senhor agora. Mas é a palavra do Senhor cantada. Você vai ficar tão entretido com aquilo ali, droga, eu quero poder dar um arranjo melhor aqui. Você não quer ouvir. Ocupe a sua mente. Veja o que Paulo lá em Filipenses 4:8, né? Tudo que é justo, se algum doutor existe, é isso que deve ocupar a sua mente. Baixa a palavra de Deus para escutar. Tem muita música, não é só os salmos cantados, não. Tem muita música boa aí para que você
ferramenta de vocês. Quando eu vi, presta licença, rapaz, vocês que rapidão vão citar. Fugir das paixões desse mundo. É isso que Paulo fala para Timóteo. Ele entende. Timóteo era um pastor de obra. Timóteo assumiu a igreja dele, provavelmente dos 25 e dos 35 anos de idade. É a idade de muitos de nós aqui. Ele já pastoreava uma igreja com essa idade. Você acha que não estava submetido a Éfeso? Vocês lembram onde é que Éfeso era? O que tinha na cidade de Éfeso? O templo a quem? A Diana, né? Lembra? É a deusa. Você acha que imoralidade não existia, não? Podia ser só isso, rapaz. Timóteo estava exposto. E o que Paulo fala? Timóteo, não é para você olhar e ficar de boa, não, gente, não segue gente. Foge dessas tentações. É isso que deve ocupar os amigos. É isso mesmo. Essa passagem é muito bacana, Filipenses 4:8. Eu assisti a um vídeo chamado Família Silva. Ele falava sobre isso, né? A mãe orientando o filho: não, você não veja vídeo, não assista, esse filme é de terror, não sei o que, não veja, meu filho, tá bom? A mãe foi dormir, o moleque fez o quê? Ligou o vídeo e começou a assistir. De madrugada ele teve o quê? Pesadelo. Aí a mãe pegou, né, o versículo de Filipenses 4:8 e falou: meu filho, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, né? E aí, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que eu ponho no vosso pensamento, né? E que Deus nos ajude, meus irmãos, a enfrentar esse pecado, que é um pecado que tem afligido as famílias e os lares cristãos. Por incrível, né? Mais incrível que você possa achar, né? Mas acontece, né? Use de, o Marlon falou muito apropriadamente, use de estratégias. Ouça música, leia um livro, veja vídeos, né, que edifiquem a sua vida, né? O grupo não é legal, saia do grupo. Você não é obrigado a sair do grupo, certo? Não é obrigado, vivemos num país livre, graças a Deus, né? Saia do grupo, ainda que você seja um cara antipático. Eu não posso comungar com isso aí, né? Eu espero que ela não saia da igreja. Mas ela sabe disso aí. Lá em casa tem escada. Então, que Deus nos abençoe, né? Que Ele nos dê graça, né? Que a gente consiga fugir do mal, né? Fugir do pecado da pornografia, estabelecer algumas práticas na nossa vida, né? Para lidar com isso, viu? E fazer uma autoavaliação, né? Se autoavaliar, como é que eu estou em relação a esse tema, né? Porque quando a gente fala de pecado, normalmente a gente tem o hábito de olhar para o irmão, né? Fulano, lembra logo de alguém, né? Fulano precisa melhorar isso. Não, é fazer uma autoavaliação, né? Eu, Cleito, vou olhar para dentro de mim e ver como é que eu estou em relação a esse pecado, né? Você faça o mesmo e buscar ajuda em Deus, né? Se for o caso, no irmão próximo, maturidade espiritual, na palavra de Deus, né? Defina estratégias e vamos à luta, né? Continuar lutando. E outra coisa, meus irmãos, o inimigo vai te infernizar. Qual é o papel do inimigo, Marlon? Matar, roubar, destruir. Ele vai tentar destruir sua vida. Não se sinta culpado. Se sinta culpado porque você pecou, não porque o inimigo fica: você é um desgraçado. Você repreenda na hora aquilo que o Marlon falou. Vá para cima dele. Você caiu, você está perdido, você já foi derrotado. Entendeu? E a minha vida pertence a Cristo. Eu vou pedir perdão, vou me arrepender efetivamente e vou continuar a caminhada. Se o inimigo continuar lhe atormentando, repreenda isso, entendeu? Ore e fale. Você já foi vencido, né? Tá? Marlon, você encerra orando. Eu só queria dizer uma coisa. Rapaz, dos caras aqui, eu queria poder falar que nenhum teve acesso à pornografia. Eu tenho que falar realmente, sabe? Mas eu não vou dizer 100% porque eu não sou, não estou vivendo com cada um aqui, mas 90% dos homens aqui já teve acesso à pornografia. As mulheres também. Faça o seguinte: se isso é um problema para você, se isso não é um problema para você, se isso não é um problema para você, fuja, continue fugindo. Se é um problema para você,
Se você é um cara que tem problemas com isso, por favor, me procure. Se vocês não sentirem confiança em mim, vocês têm todo o direito do mundo de não confiar em mim, procurem alguém que de fato é crente para andar com vocês. Se você é uma menina e tem problema com isso, por favor, procure minha esposa. Não andem sozinhos. Cleiton falou aqui mais cedo que há dois caminhos para a gente que é crente quando a gente é confrontado com o pecado. O caminho inicialmente é o mesmo. Você é confrontado com o pecado, você se entristece com ele. Até aí todo mundo é igual. Crentes e descrentes, quando sabem que aquilo faz mal para ele, ou melhor, todos os crentes, eles ficam tristes com o pecado que eles estão cometendo, porque aquilo afronta a Deus. Essa é a primeira noção que a gente tem que ter. Nosso pecado é contra Deus. Não é contra o nosso corpo, não é contra o nosso cônjuge, em primeira instância, é contra Deus. Mas o próximo passo que se dá é o que divide. Se você é crente de fato e se lembra da graça, você se arrepende. Você se arrepende, você olha para a cruz e fala: não posso ir, estou ofendendo a meu Deus. Então eu vou procurar todas as alternativas que eu tiver para fugir disso. Você segue esse caminho. Se você é um crente em Cristo fraco, você tem dois caminhos. Ou vai continuar resistindo para continuar se entristecendo e sentindo apenas remorso. Se você só sente remorso, siga esse caminho. Se você seguir esse caminho de morte. Pornografia dos irmãos traz profundas marcas. Mesmo que você tenha visto pouca pornografia quando você era adolescente, como foi o meu caso, isso influencia fortemente a sua vida como casado. Vocês não têm ideia como é difícil lutar muitas vezes para você não colocar na sua cama uma outra mulher que você viu há 20 anos atrás. Vocês não sabem o quanto é difícil. Não confiem na mente de vocês. Casados, não confiem na mente de vocês. Procurem andar com outros crentes. Confessem o pecado de vocês lá atrás. Não deixem que o pecado que vocês cometeram lá atrás esteja hoje sem pedido de perdão, sem arrependimento. Porque isso fatalmente só causou remorso na sua vida, isso vai vir para sua mente. Em algum momento. Isso vai machucar sua esposa, vai trazer mácula para o seu leito. Então, por favor, se você é homem e você tem um pinguinho de confiança em mim ou em algum presbítero da igreja, esses casos que você deve procurar. Eu só estou me colocando à disposição de Cleiton também, porque a gente está acompanhando um grupo de jovens aqui, mas são os presbíteros da igreja, eles são os pastores da igreja. O pastor Manuel, Léo e os presbíteros, aqueles que fazem parte do conselho, são esses caras que têm que pastorear vocês. Mas se vocês sentem um pingo de confiança neles, ou em mim ou em Cleiton, por favor, procure. Se você é uma crente em Cristo, e você tem problemas com isso, procure uma esposa, por favor, não ande sozinho. Confesse seu pecado a Deus, se arrependa disso, se arrependa de algo que seja feito no passado e tente andar. Porque se você continuar se expondo a essas coisas, isso vai marcar. Isso vai marcar o seu casamento mais para frente, vai marcar a sua vida, vai ser fonte de tropeço para você. Não confie no seu próprio coração, porque o seu coração é corrupto. O seu coração só procede maus desígnios. Só procede maus desígnios. Não confie nessa desgraça que é o seu corpo de gente. Moral. Senhor Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor, porque de fato cometemos pecados, porque, Senhor, a pornografia foi cauterizada na nossa mente. Hoje, Senhor, encaramos a nudez e o ato sexual como coisas banais. Quando isso, Senhor, foi guardado para um momento específico, Senhor, da nossa vida, para um leito específico, um leito sem mácula. Porque sabemos, Senhor, a Tua palavra diz claramente, Pai, que a união dos corpos e a união dos espíritos, o ato, Senhor, de homem e mulher casados, Senhor, numa relação monogâmica e heterossexual, Senhor. Isso é uma imagem, Pai, da união de Cristo com a Tua igreja. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que a pornografia não seja, Pai, uma terceira pessoa nessa relação. Que não machuquemos, Senhor, que não adulteremos, que não forniquemos,
que todos os pecados sexuais, Senhor, que advêm da pornografia, como a masturbação, Senhor, como a lascívia, como todas essas coisas, Senhor, que nos afastam de Ti, Pai, sejam extirpados do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fugir, Pai, a fugir das tentações. Não permita, Senhor, não permita que a nossa mente, Pai, que o nosso coração pecaminoso nos convença que podemos resistir um pouco mais. Nos ajuda a fugir, Senhor. Nos ajuda a fugir, porque o mundo, Pai, e boa parte da igreja tem pregado que podemos ser super crentes que podem resistir um pouco mais. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ver, Senhor, o nosso estado de miséria. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a Tua lei, Senhor, que nos convence que de fato somos miseráveis. Não mereceríamos, Senhor, outra coisa que não fosse o inferno. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vermos que é na Tua graça, é somente por Tua graça, Senhor, que podemos nos aproximar de Cristo. E por meio de Cristo nós podemos adentrar, Senhor, o Teu santo trono. Não nos deixe, Senhor, nos aproximarmos indignamente do Santo dos Santos. Pai, no nome de Jesus, cobre-nos, Pai. Cobre-nos com santidade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos apropriarmos dos meios de graça, para que possamos abandonar, Senhor, nossos pecados sexuais. Sabes, Senhor, sabes que é uma luta. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe confiarmos nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a corrermos da tentação e corrermos para a cruz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não sermos orgulhosos, a estiparmos no nosso coração a vaidade e acharmos que somos crentes melhores e não precisamos de ajuda. Que essa vergonha, Senhor, que muitos de nós destêm, Senhor, seja confrontada, Pai, que seja mostrado que temos de fato orgulho de achar que o irmão vai pensar que ele é melhor que nós. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos, a procurarmos ajuda, a não confiarmos em nós mesmos. Ajuda-nos, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos, confiados nos méritos dele. Amém.